todos. Daremos início à apresentação do nosso trabalho, que possui como tema Computação Quântica, para a mostra multidisciplinar online organizada pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão. Este artigo tem como objetivo apresentar um pouco a respeito da mecânica quântica, da ciência da computação, sobre os algoritmos que permeiam esse campo e os desafios a serem mitigados. O grupo é composto pelos discentes Arthur Ramos Pereira, Giovana Turano Lima, por mim, Guilherme Bezerra Garcia, e pelo João Victor Souza Prado Siqueira. E possuímos como docente o professor Elifas Levi da Silva para a matéria de Física Teórica 3. Bom, a computação quântica foi originada através da mecânica quântica e da ciência da computação, o que possibilitou um grande salto tecnológico para a humanidade durante o século XX e até os dias de hoje. Isso porque se refletiu nas diversas áreas de conhecimento e setores de atividades. Agora, em outubro de 2021, a China anunciou o computador quântico mais rápido do mundo, o Tianzi Tua, que possui o feito de realizar em 1 milissegundo a mesma quantidade de cálculos que um computador comum levaria 30 trilhões de anos para resolver. Esse feito se torna mais extraordinário ainda quando se compreende que o nosso planeta Terra possui 4,5 bilhões de anos. No entanto, para chegar nesse estágio tecnológico, muitos estudos e pesquisas foram realizadas, se destacando da IBM e seus cientistas, que desenvolveram um primeiro computador quântico de acesso remoto e público, o IBM Quantum Experience, em 4 de maio de 2016, com o intuito de se resolver uma classe de problemas muito complexos que um processamento em paralelo se faz de extrema utilidade. Um desses empecilhos que o computador quântico tem se mostrado muito eficaz é na fatorização de números inteiros, uma vez que para determinar os fatores de um número primo muito grande, um computador clássico levaria anos para resolver. Com isso, foi desenvolvido o algoritmo de Shor, fundamentado em premissas de processamento quântico de dados, resolvendo de forma formidável o problema do tempo polinomial. Portanto, este trabalho irá apresentar os conceitos envolvendo o processamento de permutações de n bits através de um circuito lógico simultaneamente, conceitos a respeito do algoritmo de Shor e do teletransporte quântico. Bom, eu sou Giovana, vou falar sobre os materiais e os métodos. Começando primeiro, como que a gente fez, né, para escolher os parâmetros do que utilizar, de quais artigos utilizar. Então, para a preparação do relatório, foi feito esse processo de escolha dos artigos, que tinham as informações mais relevantes dentro do que a gente se propôs a falar, que são os desafios e os conceitos da computação quântica, né? Então, a gente separou alguns artigos, pesquisamos aí, tivemos um tempo para pesquisa e depois de uma filtragem feita por todos do grupo, foi feita a escolha dos segmentos que seriam utilizados no relatório, como por exemplo, um pouco da história, os algoritmos usados, entre outros. Dessa forma, já tínhamos todos os materiais necessários e os materiais que escolhemos foram os 4 artigos citados na revisão bibliográfica. São eles: Computação Quântica, de Leonardo B., Decifrando a Computação Quântica, Computador Quântico da IBM e o IBM Quantum Experience, Computação Quântica, Souza R. A revisão bibliográfica é um conjunto de trabalhos que nos auxiliaram para a pesquisa e a elaboração desse relatório. Olá, meu nome é Arthur Ramos e eu vou falar sobre resultados e conclusões. Modelo de circuitos. A computação quântica, assim como a computação tradicional, é baseada no modelo de circuitos, ou seja, haverá dados de entrada, que gerarão um processo, e dados de saída.
Durante esse processo, dados passam por portas, que são basicamente operadores. Por exemplo, a porta NOT está presente em ambos os computadores, ela inverte o sinal do bit ou qubit. A computação quântica possui portas exclusivas relacionadas aos processos quânticos, como por exemplo a Hadamard, que coloca o qubit em superposição. A superposição é um estado que não existe no mundo macroscópico. No mundo quântico quer dizer que uma partícula está em superposição significa que ela está ocupando 2 ou mais estados diferentes. Vou falar também sobre alguns algoritmos. As características quânticas permitem criar algoritmos que potencialmente são mais eficientes que algoritmos já existentes. Vai ter mesmo alguns que são impossíveis para a computação clássica. Por exemplo, o algoritmo de Shor, que é capaz de fatorar eficientemente números primos, com muitos dígitos. O algoritmo de Shor está diretamente ligado à ameaça que os computadores quânticos ofertam para a criptografia atual. No entanto, os computadores quânticos existentes não têm memória suficiente para tal. Outro algoritmo famoso é o de Deutsch-Jossa, que permite determinar o comportamento das funções. Foi um dos primeiros algoritmos a mostrar as possibilidades dos algoritmos quânticos. Uma comparação feita com o algoritmo de Shor e um algoritmo tradicional é que para um bit, um número de 512 bits, o algoritmo clássico demoraria 4 dias e o de Shor 34 segundos. Quando aumentamos esse valor em 4 vezes, o tempo que o computador clássico demoraria é 100 bilhões de quadrilhões de anos, enquanto os quânticos apenas 4,8 horas. Emaranhamento e algoritmo de teletransporte. Para entender o teletransporte quântico, primeiro precisamos entender o emaranhamento. Santos simplificou o emaranhamento como uma quantidade física associada a duas partículas que impossibilita caracterizar completamente o estado de uma partícula independente da segunda. O algoritmo do teletransporte é exclusivo para computadores quânticos por conta do emaranhamento. Tal algoritmo é capaz de pegar o estado de um qubit A e levar até um qubit B. Um fato é que se durante esse processo houver qualquer tipo de verificação, isso impactará nos resultados. Ou seja, é possível criar um sistema de comunicação que, se ele for violado, o algoritmo denunciará a ação. Dessa forma, é possível concluir pelas propostas de evolução da computação e de outras áreas derivadas que o grande aumento de investimento que tem sido feito se faz jus. Porém, mesmo com os primeiros algoritmos já desenvolvidos, ainda assim a utilização dessa tecnologia como realidade não é tão próxima. O que ocorre por conta da dificuldade teórica relacionada à parte da mecânica quântica, que ainda não foi compreendida, mas principalmente pela implementação da tecnologia, tanto na questão da efetuação de métodos quanto na visualização de seus resultados. Essas problemáticas de implementação de tecnologia se dão devido à necessidade de um sistema com isolamento perfeito, pois qualquer interação ou simplesmente visualização pode alterar os dados, e assim dificulta fazer correções durante as ações ou aumenta as possibilidades de erros para maior do que o aceitável, o que faz necessário o mantimento de estruturas e profissionais extremamente capacitados para o desenvolvimento e ou produção desses computadores. Mesmo assim, existe um avanço comprovado na questão da implementação física deles, como o projeto norte-americano do IBM, o The Wave Systems, projeto canadense, e o projeto chinês de computadores quânticos, que apesar de utilizar diferentes métodos, conseguem diminuir significativamente o tempo de soluções de criptografia. Porém, tem as mesmas dificuldades de replicação e mantimentos que foram citados anteriormente. Portanto, mesmo sendo uma perspectiva distante, as noções possíveis para soluções de problemas atuais e do futuro são muito positivas. E para o futuro dessa área, busca-se que a computação quântica não somente alcance a realidade, mas também auxilie na busca de respostas para o lado da física, o qual ainda não avançou tanto no mesmo nível.
foi o nosso trabalho relacionado à computação quântica para a mostra disciplinar de 2022 do Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão. Agradecemos a atenção de todos. Obrigado.